Oi? Oi. Olá, meu nome é Sabrina, sou do curso de Oceanografia e eu vou falar um pouco sobre as características das dragas de corte e sucção. Recentemente, a utilização dos recursos marinhos tem se expandido para novas áreas, como a indústria de petróleo e gás marinho, mineração, oleoduto submarino, assentamento de cabos, manutenção e obras costeiras, que dependerão fortemente da dragagem oceânica. Com isso, a draga de corte e sucção apresenta-se como uma ótima opção, pois é o tipo de draga adaptável e amplamente utilizada, tanto na construção e manutenção de hidrovias e nas zonas industriais costeiras, quanto no desenvolvimento e melhoria das cidades litorâneas, através do controle de água, inundações e da proteção ambiental. A draga de corte e sucção possui 4 sistemas, sendo eles sistema de transporte de lama, sistema de corte, sistema hidráulico e sistema de monitoramento e controle. Sobre as características tecnológicas, a draga de corte e sucção possui um sistema de dragagem hidráulica com bombas de centrífugas e uma cabeça de corte rotativa que a gente consegue ver na imagem aqui. A draga é uma draga estacionária, ou seja, ela necessita operar de forma parada. E também necessita de um equipamento auxiliar para o seu trabalho. Possui um sistema de dragagem preciso, com bom controle na posição vertical e horizontal. Se adequa a quase qualquer tipo de solo, incluindo argilas e rochas macias. E o transporte do material ele se dá por tubulações até o ponto de descarte, como a gente consegue ver nessa imagem aqui de baixo. Eu sou o Matheus, vou falar agora um pouco sobre o método de operação e o ciclo de produção da draga. Nessas duas imagens temos os principais componentes de uma draga de corte e sucção. A primeira imagem vista em corte e a segunda abaixo em planta. O solo abaixo, o solo ou rocha a ser dragado, ele é cortado, desalojado ou quebrado através da cabeça de corte, que é acionado elétrica ou hidraulicamente. Fica montado na extremidade dessa estrutura de aço chamada de escada, ou ladder. E nesta inclui-se a tubulação de entrada da sucção da bomba centrífuga de dragagem, chamada de tubo de sucção, ou suction pipe. Essa escada é fixada ao casco principal por dobradiças que permitem uma rotação no plano vertical. Esse conjunto da escada é rotacionado verticalmente por meio de um guincho controlado a partir da cabine, que alternativamente em dragas de menor porte, o movimento da escada pode ser controlado também por cilindros hidráulicos. Esse tubo de sucção ele inclui um comprimento de mangueira reforçada que confere a flexibilidade necessária para permitir esta rotação vertical. Após passar pela sala de bombas, o material dragado é bombeado e destinado ao tubo de descarga, que é localizado na parte posterior da draga, onde conectam-se tubulações interligadas diretamente ao local de bota-fora dos materiais. Para o início da dragagem, a escada é abaixada sob a água, a bomba de sucção é iniciada e a cabeça de corte colocada em movimento. A escada, então, é movida para baixo até tocar o fundo ou até atingir a profundidade máxima. E em relação ao movimento da draga, ela se dá em volta do poste de ancoragem, esses spuds que estão circulados em vermelho na parte posterior da draga, e é iniciado afrouxando o cabo da âncora padrão e puxando o cabo da âncora do lado de bombordo ou boreste. Ao final da rotação, a escada será baixada e a draga será rotacionada na direção oposta ou dará um passo à frente, a depender da área a ser dragada. E para garantir a eficiência dessas oscilações laterais, o ângulo máximo de oscilação é até 45 graus. Aqui temos uma imagem ilustrando os principais componentes desse modelo da draga, né? A cabeça de corte, a escada, que junto a ela tem o tubo de sucção, a cabine de operação, o conjunto motobomba e atrás as estacas de fixação. E ao lado o ciclo de operação da draga de corte e sucção, que depende de alguns fatores, como a cabeça hidráulica da bomba, que é selecionada de acordo com o tipo de sedimento, potência disponível, que varia conforme a distância do bombeamento, a capacidade da cabeça de corte para desagregação do sedimento, que é selecionada conforme a espessura, profundidade e tipo de sedimento a ser dragado, e o ritmo na qual a draga pode avançar à frente, que depende do tipo de poste de ancoragem da draga, se é fixo ou com transporte.
E nesse ciclo temos o primeiro corte de elevação, daí a draga avança à frente, faz um corte profundo no fundo, e daí o corte na face, daí posteriormente cortes adicionais para chegar até a profundidade, e por último, quando necessário, um corte de limpeza para nivelamento e retorna novamente ao corte de elevação. Daí aqui trouxemos um vídeo para esclarecer a forma de trabalho da draga. Aqui a cabeça de corte rotativa, aqui a cabine de comando, as âncoras, né? Aqui a cabine de novo, aqui o movimento de rotação da cabeça de corte. Ali na parte posterior os tubos de descarga, né? Que levam o material até o bota fora, a rotação vertical aqui da escada e aqui na ponta a cabeça de corte rotacionando e os tubos de sucção fazendo o trabalho junto com a motobomba para puxar esse material dragado e destinar ele aos tubos de descarga para os botaforas. Aqui na cabine de comando tem também um controle rigoroso na parte do volume de sedimento dragado e aqui o movimento de rotação da draga, com auxílio dos postes de ancoragem na parte posterior que permitem essa rotação da draga inteira, com movimentos máximos, oscilação laterais máximas de 45 graus. Acho que foi. Bom, meu nome é José, eu sou do curso de Engenharia Civil e eu vou falar um pouco sobre a produtividade e alguns fatores limitantes do equipamento e as vantagens e desvantagens em ter ele na sua obra. Bom, falando assim de produtividade, a gente acaba se atendo a uma produtividade média. Eu peguei algumas informações do site da Demen, que é uma empresa que comercializa e fabrica esses equipamentos. A gente tem uma draga de corte e sucção do modelo Dragger, Cut Suction Dragger 650, que ela tem uma produtividade aí em torno de 7.000 metros cúbicos por hora, uma profundidade de 18 metros. É uma draga bem grande, com 550 toneladas. E aí uns outros modelos da mesma linha, que conforme vai abaixando o tamanho do equipamento, também vai diminuindo a potência e a produtividade. O próprio Alfredini, que é o autor do livro Engenharia Portuária, ele comenta que a draga de corte e sucção e a draga de sucção e recalque seriam a mesma, porque elas têm o mesmo sistema. A única diferença seria o desagregador. Então, para falar um pouquinho mais das vantagens e desvantagens, eu tenho que falar um pouco sobre os desagregadores dela. Pode passar o slide, por favor. Ela draga basicamente qualquer tipo de sedimento, ela é uma draga muito versátil. E mesmo às vezes, sendo que o desagregador não é necessário, não é usual retirar ele. Então, ele acaba ficando em uso. E aí você tem um desagregador compatível com cada tipo de sedimento. A lâmina lisa, que seria essa primeira aqui com a letra A, ela é mais indicada para sedimentos pouco agregados, areias. A letra B seria para um sedimento mais consolidado, aí no caso um silt, uma argila. E na letra C ali, que é a dentada, ele seria indicado para as rochas em decomposição e até algumas camadas finas de rocha dura. E ele agita esse sedimento e deixa em suspensão. E também a gente tem o desagregador helicoidal, que ele é mais indicado em casos que você não queira espalhar o teu sedimento muito, que seriam dragagens ambientais, onde você quer mitigar esse impacto. Pode passar o slide, por favor. Então, as limitações, aí, a principal limitação dela, por ser uma draga estacionária, é que ela tem a necessidade de ter um workboat, ou você pode recalcar esse material direto para você botar fora. Aí. Essas bombas alcançam aí até uma distância de 7.000 metros, mais ou menos, de recalque. Ela tem uma certa dificuldade para você usar ela em operações offshore, porque ela tem uma tubulação rígida, então quando você tem incidência de ondas aí, de forçantes externas, ela acaba não sendo tão interessante. É possível usar, mas você precisaria de uma proteção, alguma proteção provisória, alguma coisa, porque ela não lida bem. E como ela pode trabalhar com quase qualquer granulometria e compactação de material, ela é muito usada em águas internas, aí, em rios, lagos. Acho que até o exemplo da nossa obra aí vai ser num âmbito interno aí de águas. E ela promove aí um alto nível de agitação do sedimento, como eu já disse. E isso pode ser uma vantagem ou uma desvantagem.
Então, aí nas principais vantagens dela são a versatilidade, que ela é a draga mais versátil que tem. O próprio Alfredini cita isso no livro dele. Ela tem uma precisão de corte muito boa. Ela recalca o material para uma distância muito boa e ela tem um ótimo desempenho aí em inúmeros tipos de sedimentos em águas internas. Ela tem algumas dificuldades, né, que seria para trabalhar em lugares expostos, como eu já comentei, o uso da embarcação auxiliar, e se não usado o desagregador correto, você acaba perdendo produtividade, perdendo tempo, perdendo dinheiro. E assim, ela tem um custo de elevação maior que se comparado a uma draga mecânica, uma outra coisa, e uma produtividade também. Isso pode ser uma vantagem, né, ou uma desvantagem, assim, falar do custo só isoladamente, sem analisar a situação como um todo, é uma coisa meio imprecisa, mas pode ser tanto uma vantagem quanto uma desvantagem. Por ela ser uma draga muito versátil, ela acaba tendo um custo de operação e uma produtividade aí bem boa. Bom, meu nome é o Ivo e eu sou aluno do curso de Engenharia Civil. Eu vou falar um pouquinho sobre um caso real de obra, que foi uma obra numa hidrovia, onde foi feita uma dragagem de aprofundamento. Essa obra ela foi no Rio Salado, na cidade de Roque Pérez, que fica próximo à província de Buenos Aires, na Argentina. É uma obra que eu consegui pegar da empresa Holanda e ela foi utilizada aqui, duas dragas IHC B50. Aqui é a localização da cidade, né? Roque Pérez foi nas proximidades, ali ao fundo da imagem consegue ver o Rio Salado. E o grande problema que eles estavam enfrentando aqui era que durante a cheia do rio, ele estava alagando as áreas cultiváveis que tem na região. Pode ir. A solução que foi encontrada para resolver esse problema foi uma dragagem de aprofundamento para manter o volume do rio dentro da calha dele. E todo esse material que foi dragado também foi utilizado nas áreas cultiváveis. O volume dragado foi de 10 milhões de metros cúbicos em 3 anos. Aqui algumas imagens que eu pude obter dessa obra, né, da draga que foi utilizada. E em relação aos custos de operação da draga de sucção e recalque, nós utilizamos as planilhas referenciais de obras públicas da construção civil. A gente conseguiu encontrar várias bases referenciais que dão o preço em metro cúbico. Ali a Embasa, que é a planilha referencial da empresa baiana de saneamento, ela considera o metro cúbico a R$ 20,44. Já a Cicro, que é o sistema de custos referenciais de obras, ela considera o valor do metro cúbico dragado em relação a algumas variáveis, como a potência da bomba e do cortador, a distância do recalque e o sedimento a ser dragado. A gente pode ver ali no exemplo, no item 1.2 e 1.3, a bomba tem a mesma potência, o cortador tem a mesma potência, tem a mesma distância de recalque, a única coisa que muda é o sedimento a ser dragado. Então, isso causa uma variação no preço. Assim como nos exemplos 1.4 e 1.5, a gente vê que valores diferentes de distância e de potência acabam alterando o preço. Já a CINFRA, que também é uma planilha muito utilizada, ela dá o preço apenas por metro cúbico, não especifica o tipo de cindimento e nem a potência dos equipamentos, mas ela já inclui a mobilização e desmobilização da draga, que é um valor que não é contemplado nos outros itens. E aqui eu peguei como um exemplo da Embasa, para a gente analisar os componentes, né, a composição do custo que foi feito nesse item. Aí ele considerou o equipamento, que é a draga, a mão de obra e o material que seria utilizado, que seria o óleo diesel. Né? Não incluiu também a desmobilização, mobilização, nem custos depreciativos. Então, na construção civil, utilizando essas planilhas, esses foram os valores que a gente encontrou. A única medição é em metro cúbico. E aqui as nossas referências.